Salve, salve, nação cruzeirense! Começando o nosso jornal desta terça-feira, né, para a gente trazer as informações, as notícias do Cruzeiro. Tudo que foi notícia no dia de hoje a gente vai trazer para você. Então a gente pede para você que se inscreva aqui no nosso canal, deixe o gostei no vídeo, participa aí nos comentários interagindo com a gente aí, que a gente tem esse conteúdo diário trazendo aí o nosso jornal com as notícias do Cruzeiro. Inclusive ontem a gente teve aqui a participação do Léo Portela, né, que esteve recentemente no cargo de superintendente do Cruzeiro. A gente bateu um papo muito bacana. Clica aqui em cima no nosso card que você assiste a entrevista completa aqui no nosso canal e siga participando que tem vídeo novo todos os dias aqui no nosso canal. E vamos começar com essa situação do Zé Eduardo, né? A gente já, nas últimas semanas, se a gente for numerar as vezes que a gente falou do Zé Eduardo aqui, dá um número enorme de vídeos que a gente citou o atacante, né? Inclusive ele também foi assunto no nosso bate-papo de ontem com o Léo Portela, né? O Zé Eduardo, ele veio para o Cruzeiro no momento que o Cruzeiro estava precisando de atacante e aí acabou que ele não foi utilizado nem pelo Ney Franco e nem pelo Filipão agora também. E aí teve essa possibilidade de uma negociação com a América de Natal para o Cruzeiro emprestar o atacante mais uma vez. Só que quando o Cruzeiro pegou o Zé Eduardo de volta, o Cruzeiro, para conseguir essa liberação, ele deu ao América 15% dos direitos econômicos do jogador. E aí agora, num novo empréstimo, o Cruzeiro quis colocar a banca ali, né, quis exigir os 15% de volta, além de exigir que o América pagasse 80% dos salários do jogador. Só que aí nesse retorno o Cruzeiro teria aumentado o valor do salário do jogador e aí o América e o Cruzeiro queria inserir também na cláusula do contrato a opção para poder pedir o retorno do jogador a qualquer momento. Ou seja, o Cruzeiro podia emprestar o Zé Eduardo hoje para o América, pegar os 15% de volta e amanhã ligar e falar, ó, queremos o cara de volta. Mas aí o América, que não é bobo, né? O América não quis, não aceitou. E isso complicou muito a situação da negociação que acabou não acontecendo. Aí que tá, tem algo muito estranho acontecendo, né? O Cruzeiro na sexta-feira teria liberado o jogador para ir a Natal e acertar a sua ida para o América. Só que Cruzeiro e América não se acertaram e aí o David teria ligado para o Zé Eduardo, pedido para o jogador retornar a Belo Horizonte. Isso no sábado, o Zé Eduardo retornou aos treinamentos hoje na terça-feira e aí o Cruzeiro aplicou ali uma advertência ao jogador que teria faltado as atividades de segunda e de sábado. Só que aí o Zé Eduardo estava em Natal porque ele tinha ido para Natal acertar a sua ida para o América. E aí a situação muito confusa, fica difícil até para a gente explicar e fica difícil para entender também. O Zé Eduardo foi advertido e agora ele passa a treinar separadamente porque ele não está nos planos da comissão técnica e nem da diretoria para a sequência da temporada. Então o Cruzeiro certamente vai buscar uma nova equipe para o atacante e essa situação segue remoendo, segue sendo muito complicada. A gente também está tentando falar com os representantes do jogador para a gente ter uma resposta para vocês também e trazer a versão do jogador em relação a toda essa confusão que está acontecendo, né? E aí, antes da gente continuar o nosso jornal de hoje, pedir para você acessar aqui o primeiro link na descrição para você baixar e instalar o aplicativo do OneFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. E para você baixar, é só você acessar o primeiro link, lá você seleciona o seu time do coração e passa a receber todas as notícias em tempo real na tela do seu celular. Agora a gente dá sequência ao nosso jornal, trazendo mais informações, porque o dia hoje foi movimentado, né? O Arthur Caíque e o Marco Antônio estão de volta às atividades do Cruzeiro, né? Retornaram aí aos treinamentos. O Arthur Caíque que sofreu aí uma lesão muscular no jogo contra o Náutico, né? E o Marco Antônio que passava por um processo ali de preparação ali, um fortalecimento muscular. Parece que ganhou 7 quilos ali de massa muscular. Então é um ganho importante também, porque o jogador sempre quando sobe das categorias de base sempre tem essa reclamação que o físico não é um físico que aguenta esse contato que exige o futebol profissional aí, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. Então os dois jogadores passam a ficar à disposição do Filipão e são reforços aí para as próximas rodadas, né? E vamos ver se o Marco Antônio aparece mais vezes na lista de relacionados e se o Arthur Caíque vai ter uma oportunidade de voltar à equipe do Cruzeiro. Ele não estava bem, né, quando se lesionou. Tanto é que a torcida, inclusive, não está sentindo falta dele, principalmente por conta das atuações do Ayrton.
E aí vamos ver o que o Filipão vai arrumar aí para colocar o Arthur Kaique de volta nesse time e se vai colocar ele de volta nessa equipe do Cruzeiro. Outras boas notícias que a gente teve hoje foi do retorno do Matheus Pereira e do Rafael Luiz. O Matheus Pereira é titular da equipe do Cruzeiro, pelo menos vinha sendo titular. Ele sofreu uma lesão no joelho, né? A gente esperava até que talvez o prazo de recuperação fosse maior. A lesão do Matheus Pereira foi no mesmo jogo que o Arthur Kaique se lesionou contra o Náutico, só que diferentemente do Arthur Kaique, que sofreu uma lesão muscular, o Matheus Pereira sofreu uma entrada criminosa do Jorge Henrique, né, aquele atacante conhecido aí no futebol brasileiro, passagens pelo Botafogo, pelo Corinthians, e aí ele acabou se lesionando, né, sofreu uma lesão muito grave aí. A gente seguiu acompanhando essa situação do Matheus Pereira e agora ele está de volta, né? A gente recebeu hoje essa informação do retorno dele, já fica à disposição do Filipão para sexta-feira. Ele já estava na preparação física há alguns dias e agora ele foi liberado aos treinamentos normalmente. E o Rafael Luiz que estava com Covid, né? Ele se recuperou também, realizou novos testes que deram negativo. Ele havia testado positivo no jogo, nos exames realizados para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele realizou novos testes, deu negativo e aí ele já voltou a treinar hoje na Toca da Raposa com os demais atletas e também já fica à disposição do Filipão para sexta-feira. O Rafael Luiz, apesar de não ser titular da posição, é muito importante porque o Cruzeiro estava sem um reserva para a lateral direita, né, que teve aí o retorno recente do Raul Cáceres. O Raul voltou muito bem, é o titular da posição de forma ali merecida, né, vem fazendo boas atuações, mas é importante a gente ter no banco de reservas o Rafael Luiz como uma opção. O Rafael Luiz que até consegue jogar também um pouco mais avançado, então são reforços importantes, né? E falando em retornos, em breve a gente vai ter aí o retorno de 3 jogadores que também estão com o departamento médico, né? São eles aí o Léo, o Henrique, 2 jogadores que já carregaram a braçadeira de capitão do Cruzeiro, e também do Stênio, né? O Henrique aí se recupera de uma lesão no joelho, né? Ele passou por uma cirurgia no menisco do joelho direito e ele já está no processo de preparação física, assim como está também o Léo, que sofreu aí um edema ósseo. O Léo estava também lesionado, já está na preparação física, nos próximos dias deve ser liberado aí para os treinamentos. E aí o Estevão, que teve um rompimento ligamentar no ombro esquerdo, ele também deve retornar em breve. O garoto vinha bem também, ali acabando se destacando nessa equipe do Cruzeiro, mas sofreu essa lesão no ombro e em breve fica à disposição do Filipão. Mas com essas chegadas que a gente teve na equipe do Cruzeiro, eu acho que o Stênio acaba perdendo um pouco do espaço na equipe. Pelo menos nesse primeiro momento é a impressão que dá, mas vamos seguir acompanhando para ver aí o Filipão, quem acompanha o treinamento, né? E a gente vai ver aí se ele vai talvez perder espaço ou então se ele fica como opção ali para ser testado pelo treinador cruzeirense. Reforços, saídas, né? O Giovani aí, o lateral, não é o Giovani Piccolomo, o lateral Giovani acabou perdendo mais uma vez o espaço na equipe, né? Ele já havia sido afastado ali, treinado separadamente para ser negociado, foi solicitado o retorno dele, voltou a treinar com o grupo, voltou a ser relacionado, mas aí ele foi afastado mais uma vez, está treinando separadamente, né? Essa informação foi divulgada pelo Super Esportes, e que ele treina separado, e aí ele não está nos planos do Filipão para a sequência da temporada, que tem também ali, como a gente disse, o retorno do Matheus Pereira, tem hoje o Patrick Bray à disposição também. Então o Giovani pode negociar aí uma saída do Cruzeiro, a gente não sabe se isso vai acontecer, mas tem essa possibilidade. E essa situação do Giovani é mais uma herança de ex-treinador do Cruzeiro, né? Porque o Enderson Moreira, quando estava aqui, pediu essa chegada do Giovani, essa contratação, o Cruzeiro foi lá e contratou, assim como foi com o Matheus Índio, no caso do Ney Franco, e aí os dois acabaram que não agradaram, não ficaram, o Matheus Índio não chegou nem a jogar, e aí são heranças que trazem um prejuízo financeiro muito grande para o Cruzeiro. Então, infelizmente, esses erros aconteceram nesse ano de 2020, agora parece que a gente está se acertando, né? Torcer para que isso continue. Então o Giovani certamente não está nos planos do Cruzeiro para a sequência da temporada e deve deixar a equipe celeste. Outra informação que a gente tem no dia de hoje é em relação ao Fred, né, o atacante que tem aí um processo que ele cobra do Cruzeiro mais de 78 milhões de reais. Ele teve uma audiência virtual com o clube, né, os advogados dele representando ele, e eles pediram ali um tempo para que tentam ali uma conciliação e um novo julgamento, uma nova audiência, foi marcado para a próxima quinta-feira.
e aí eles terão que entrar em acordo até na quinta-feira para resolver essa situação, né? O Fred que cobra aí 50 milhões de multa de rescisão de contrato do Cruzeiro, além dos salários atrasados e outros vencimentos aí referente ao período que ele esteve no Cruzeiro. O Fred alega ali que o Cruzeiro não pagou os salários em dia, o que acabou resultando numa quebra de contrato e o Cruzeiro teria que pagar esses 50 milhões ao jogador. Uma passagem bem conturbada do Fred no Cruzeiro que só gerou débitos, né? O Fred jogou muito pouco aqui e o Cruzeiro tem esse problemão para resolver aí na justiça. Na quinta-feira a audiência deve acontecer por volta das 12 horas, né? Meio-dia. Então a gente vai ter mais informações na quinta-feira sobre essa situação do Fred. A gente segue acompanhando, torcendo para que o Cruzeiro resolva da melhor forma possível, né? E torcendo para sempre para o melhor para o Cruzeiro. Esse aqui foi o nosso jornal de hoje, reunindo aí as informações do Cruzeiro. A gente espera que você tenha gostado. Se inscreva aqui no nosso canal, clica ali embaixo ali no íconezinho vermelho de se inscrever, dá essa moral pra gente, assiste lá a entrevista com o Léo Portela, que ficou muito bacana. Siga acompanhando aqui que tem vídeo novo todos os dias. O Cruzeiro volta a campo na sexta-feira, às 9h30, para enfrentar o Figueirense, e a gente vai ter live de pré e de pós-jogo aqui no nosso canal. Então se inscreva, deixe o gostei e até a próxima.